Ok, criança? Nós vamos falar um pouquinho sobre fábula hoje. A Pro vai retomar um pouquinho a questão do gênero textual. A Pro falou que todo texto é texto, né? Então, se eu tenho uma explicação, é um texto. Se eu tenho uma instrução, é um texto. Lembra que eu falei das bulas, enfim, nós falamos de manuais e tal, tá? Inclusive, falei lá do texto que tinha lá no livrinho, que muita gente falou que não tinha texto. E era um texto instrucional, mas era um texto, ok? Então, foi assim. Hoje, é assim agora, né? Hoje nós vamos falar sobre fábula, um dos gêneros textuais ou literários que a gente tem no meio de todos os gêneros, né? Então nós já trabalhamos o filme formativo, a questão do instrucional, que é as bulas, os manuais, né? E um pouco de conto, que nós vimos nas outras aulas. E hoje nós vamos ver um pouquinho de fábula, mais uma vez sobre fábula, tá? Então tem uma fábula lá na nossa atividade, e por isso que a prova fala um pouquinho de fábula. Então, fábula é um texto? É um texto. Qual que é a diferença da fábula com outro texto? Na verdade, a fábula é um texto narrativo. A gente pode dizer que ele é um texto narrativo, porque é uma narração, é feita uma narração bem breve, né? Isso é uma fábula. E possui personagens e assunto, como qualquer outro texto, tá? Então, na verdade, tem uma narração, né? Por exemplo, a gente sempre fala dos textos que tem começo, meio e fim. Então tem que ter um começo, tem que ter um título, antes de tudo, tem que ter um título. Então, a fábula tem um título, ok? Tem o desenvolvimento do texto, que é toda a história, ou a narração nesse caso, porque é um texto narrativo, tá? E tem personagens. Para a gente entender, não só personagens de animais, mas geralmente nós usamos as fábulas com personagens de animais, mas tem personagens, ok? Então é uma narração. O que é fábula, na verdade? Por que fábula? Fábula, na verdade, é um termo latim, do latim, na verdade, vem. Esse termo ele diz, ele expressa ou ele significa um texto de expressões que vem do popular ou vem do povo. Tá? Uma maneira simples da gente entender ou de narrar algo, tá? Que nós vamos encontrar um ensinamento, uma moral. Né? Então a gente tem lá, quando a gente fala sobre fábula, a primeira coisa que a gente pensa é sobre a moral. Então tem moral? Tem moral. A fábula tem moral, mas ela também tem animais que fazem coisas como pessoas, e é um dos itens que a gente mais usa, né? Pelo menos para diferenciar. Para nossa, para a faixa etária de vocês, a gente usa mais ou menos isso, né? Moral, tem sempre uma moral, é a diferença de outros textos, por exemplo, e que nesse texto é utilizado animais com características humanas, tá? Na moral da fábula, nós encontramos a conclusão do texto. Geralmente é a conclusão do texto, mas nem sempre a moral vai estar no final do texto, tá? A moral pode estar dentro do texto de uma maneira implícita, ou seja, dentro do texto de maneira difícil de ver, mas que está lá, né? Não está lá claramente colocada, mas está lá, tá? Bom, o que a gente pode aprender sobre o texto fábula? Ou o que a gente pode... Por que fábula? Ou por que o texto fábula é importante? Porque a gente pode aprender muitas coisas sobre ele, tá? Na verdade, a fábula é uma narrativa feita por animais que falam e agem como pessoas, né? Então, a gente tem que pensar que a fábula, ela tem uma intenção. Ela foi criada há muitos séculos atrás, tá? E ela veio para o Brasil, né? E aqui no Brasil, Monteiro Lobato é que acabou sendo um dos maiores escritores sobre fábula. Então, o que a fábula faz? A fábula faz narrar, né, de uma maneira bem prática. Por que os animais? Porque é bem prático, não precisa colocar as características dos animais, né? Ah, porque é grande, forte. Não, quando a gente fala do animal, a gente já lembra do animal. A gente já sabe que o animal é grande, se o animal é forte, se o animal é preguiçoso, enfim, né? Então, esses animais, eles vão falar e agir como pessoas. Qual a intenção das histórias, geralmente, de fábulas? A intenção é de apresentar um princípio moral, né? Ou social daquela coisa. O que acontece? Todo texto tem uma finalidade, nós sabemos disso, tá? Então, a finalidade da fábula é mostrar um princípio moral ou cultural de algum lugar. Como que isso é feito de forma rápida ou prática? Usando os animais. Por isso que se usa os animais, na maioria das vezes. Porque não é só animais, mas a gente vai aprender sobre isso de uma maneira gradual, então vamos utilizar essa questão, tá? Ela é usada para transmitir valores, como eu disse, ou
criticar condutas de alguém. Vocês já repararam que tem sempre uma história assim, né? A tartaruga e a lebre lá, por exemplo. Olha que mau caráter foi a lebre. Olha que caráter horrível que a lebre tem, né? Ela já começou desdenhando da tartaruga. E a tartaruga, naquele jeitinho dela todo, né? Como fala? Honesto, né? Ou sincero, por exemplo, ela continuou a jornada dela. Ela sabia que ela não era capaz de ganhar da lebre, mas ela continuou naquela simplicidade dela, tá bom? O que a fábula faz? Ela leva também o leitor a refletir em atitudes inadequadas do ser humano. Por exemplo, a lebre, de novo, né? O mesmo exemplo. A lebre foi muito mau caráter. Então, olha que atitude mais imoral, né? A moral pode estar no final da fábula. Por isso a moral, a gente fala moral, né? Essa conclusão pode estar no final da fábula, eu já disse. E também pode não estar no final da fábula. Mas quando a gente lê o texto, a fábula, a gente compreende tudo aquilo que ele pode estar ensinando pra gente. É um ensinamento, é uma reflexão. Ok? De forma prática, rápida, porque usa os animais. Se usasse os seres humanos, talvez tivesse que colocar as características do ser humano. Então, por exemplo, ó, fulano, João fez isso, tal, 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 mas ele é magro, alto, né? Entendeu? Então a gente tinha que usar, porque nem todo ser humano é igual. Mas os animais, as características comuns deles são. Então, a zebra é listrada, por exemplo. Né? A girafa tem o pescoço alto, então quando a gente fala do animal, a gente já lembra do animal, né? Já lembra dele. Falei do Monteiro Lobato, que é um dos principais escritores agora de fábula aqui do Brasil, né? Então, não só animais são usados, gente, não podemos esquecer disso, nem só animais são usados. Também podemos usar plantas e até seres humanos, mas aí é uma outra coisa, tá? Vamos focar, como eu disse, na questão dos animais para ficar mais fácil. Tá? E como eu disse também, os animais são usados para que a gente, de uma maneira mais curta, menos complexa, a gente possa falar ou narrar o texto, tá bom? Os animais fazem com que a gente faça uma associação. Né? Então, por exemplo, ó, eu vou dar 2 exemplos. A cobra. A gente associa a cobra à maldade. Então, quando tem cobra no negócio, a gente sabe que vai ter maldade na coisa. Né? A gente usa a raposa, por exemplo, a gente já fala, vixe, vai ter aí uma astúcia. Né? Bem maliciosa aí, por exemplo. Quando fala do leão, a gente pensa já em realeza. Lembra, o leão é rei da selva, né? Da mata. Então a gente já conhece, já mais ou menos sabe aí a conduta que vai ter o que vai acontecer nessa, por exemplo, na história. Então vai ter, se tem raposa, a gente vai ter que ver, vai ter malícia. Se tem tartaruga, a gente já vê que tem uma sinceridade, aí, uma honestidade, uma simplicidade. A lebre, né? Mau caráter. Então a gente vai começando a entender que a gente já percebe pelos animais, a gente já lembra do animal e já lembra do que ele associa ele a alguma coisa, tá? Então, a associação, na verdade, é feita através do lugar que nós vivemos, tá bom? Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa moral, o que nós aprendemos. Então, as histórias, por exemplo, Monteiro Lobato, ele faz umas adaptações com o contexto que a gente vive. Já as outras fábulas de outras culturas, de outros países, é diante ou com os animais que existem lá, por exemplo, né? Então, algumas coisas aqui a gente não utiliza, porque não é o caso. Os autores, os escritores do Brasil, eles vão utilizar na fábula animais que a gente conhece, porque senão fica difícil, né? Embora a gente possa ver outros animais que aqui não tem, ou que aqui não possui, né? Ou que aqui não vivem, mas que a gente já tem uma associação através da televisão e de outras mídias, né? Bom, a moral da fábula, a característica principal da fábula, embora a gente pense nos animais ou dos animais com características de pessoas, é a moral, tá? Ela vai sempre ter uma moral, sempre vai ter uma reflexão, como eu disse, tá? Então a moral da fábula é uma forma educativa, ou é a natureza educativa do texto. Então a fábula tem uma função. Qual a função? Educar você, tá? Numa moral, tá bom? Então a fábula, a gente vai ver aqui, vocês vão ver na atividade, tem a fábula O Galo que Logrou a Raposa, é de Monteiro Lobato, inclusive. Ele vai falar de um contexto brasileiro, de um contexto nosso, tá? Então a gente entende que fábula é um texto narrativo, é um texto comum, gente, é um texto, tá? Mas tem características diferentes de outros textos, tá bom? Então é isso. Vocês vão ler a fábula e vão fazer a interpretação dela, tá? E espero que reflitam nessa história, porque a moral é para vocês refletirem, para levar para a vida. Tudo que a gente escreve, tudo que a gente lê, por isso que eu falo que o texto tem que ser bem escrito, para que as pessoas que leiam
observem ou entendam o que você quer passar. Se você escreve de qualquer jeito, sem pontuação, sem organização do texto, você não vai passar o que você quer passar para o leitor, tá? É isso. Vamos ler então a fábula, quem já estiver com a rotina em mãos, né, com a atividade em mãos, e vamos fazer as atividades, ok?